Votos cordiais de saúde e paz a todos. O tema que nos foi proposto para a tarde é a fé raciocinada, um legado deixado por Kardec. Em análises gerais, é extremamente desafiador juntarmos duas forças que impulsionam o homem ao longo da história, mas que aparentemente caminham em sentidos contrários. Fé, que de alguma maneira marca todas as sociedades ao longo do tempo, tendo em vista que nunca houve uma delas formada por ateus. E do outro lado, o raciocínio, que de alguma forma ganha força, em especial quando a ciência surge no horizonte, de tal maneira que abala a fé, porque frequentemente essa está vinculada às religiões que frequentemente a professam. A doutrina espírita, por sua vez, ela traz esse jargão de que a sua fé, ela não é uma fé cega, mas é uma fé raciocinada, juntando esses dois vetores aparentemente antagônicos, numa existência única, num sentido único, tornando obviamente para o homem uma força, um impulso muito maior do que até então ele vem conseguindo ao longo dessa caminhada evolutiva. Para isso, faz-se necessário, como frequentemente fazemos, transitar um pouco na origem dessa estruturação, em especial dessa dicotomia, para que venhamos a fazer uma análise sincera no nosso próprio mundo íntimo, para percebermos até que ponto essa fé proposta pela doutrina espírita de fato já se encontra vigente no nosso processo existencial. Porque muitas vezes levantamos a bandeira do espiritismo, nem sempre conhecendo o conteúdo a fundo, mas pelo simples fato de crer na reencarnação, já achamos que temos a totalidade da visão desta doutrina científica, filosófica, com consequências morais. E quando os problemas batem à nossa porta, ou frequentemente nem batem, apenas adentram, essa fé raciocinada é estremecida como se verdadeiramente houvesse apenas uma máscara. E aquela fé cega torna com toda a força, trazendo as sombras que a mantiveram ao longo da história do próprio espírito humano. Ela se inicia lá atrás, segundo especialistas, entre 80 e 40 mil anos atrás, quando os arqueólogos descobriram determinadas peças que representavam ali os funerais, trazendo desenhos já que falavam do sobrenatural, mostrando que lá atrás já havia uma crença de algo além dessa vida, bem como em contato com os fenômenos da natureza, ficava claro e fácil perceber que aquelas forças eram extra-humanas, que não tinham condições de controle, a tal ponto que deveria haver, obviamente, alguma energia ou seres diferentes de cada um de nós, que estavam a comandar a vida dos seres humanos na Terra, tendo em vista que o resultado destes fenômenos trazia mudanças das mais diversas, desde a geológica até mesmo a mudança no processo das relações. Além disso, quando não poucas vezes extirpava do convívio social figuras que já faziam parte do clã, mas através dos raios, do fogo, da enchente, dessas forças incontroláveis ou talvez desses deuses que começavam a brotar na mente humana, estavam a gerir a vida de cada um de nós. Com o amadurecimento do arcabouço cerebral
e essa fisiologia conseguindo decodificar essas informações, aqueles homens entram na era do pensamento mitológico e através desses mitos surge aí a raiz da fé, dessa confiança cega nessas forças e uma tentativa primitiva de entrar em contato com elas através do que se conseguia decodificar diante daquilo que acontecia. Se era a morte, aparentemente dava-se a ideia em comparação com o que era possível, porque o único elemento onde conseguia ser comparado era o próprio ser humano. E se o ser humano tinha fome e precisava de comer, era possível que estas divindades, estes seres, também tivessem a sua fome e na ira simplesmente jogavam sobre a terra toda aquela força incontrolável para aqui e acolá extirpar vidas para saciar a fome deles, surgindo daí a ideia dos sacrifícios para aplacar a ira dos deuses. Era, na verdade, um movimento de tentativa de relação, porque essa intimidade já falava da realidade deles, apesar de não entenderem com profundidade, mas ao mesmo tempo tentava encontrar essa ponte para acalmá-los, porque uma vez acalmando, talvez viesse do lado de cá a atingir as metas que todos nós buscamos em todos os períodos, com pontos diferentes, tendo a igualdade única, o equilíbrio e a paz. Obviamente, esse equilíbrio e paz é desenhado através de inúmeros objetivos ao longo da história, pertinente a cada uma das sociedades. E aí, nesse desenvolvimento, trazendo as raízes dessas experiências que marcavam a vivência do homem neste primeiro período, que vamos observar a chegada de seres já mais elaborados que traziam conhecimento dessa grande casa do Pai, através de outros planetas que precisavam e que já passavam pelo período que a Terra agora passa de transição, trazendo para cá conhecimento, e ali surge a figura do povo judeu, onde Abraão falava da realidade desse Deus único, e que Moisés, conhecedor da comunicação com os espíritos, de uma visão já mais amadurecida da divindade, tem o papel de deflagrar a figura deste Deus que trazia, na figura apenas dele, na personalidade dele, a estruturação de todos os deuses do dito paganismo. Mas muitas similaridades, porque afinal de contas era um Deus cioso antropomórfico, onde se fazia necessário manter-se com a mesma força e pujança para manter um mínimo de equilíbrio e falar àquele povo sobre amor, concordância e tolerância, seria por demais complexo, porque vejamos hoje, tentamos falar tanto de virtudes da alma e o nosso mundo ainda campeia em violência. Era necessário rédeas fortes, onde a emoção primária, o medo, aquela que nós primeiros experimentamos no processo evolutivo, viesse a sobressair dos demais valores, para que se mantivesse esta fé atrelada a essa experiência divina do passado, mas agora voltada para a figura desse Deus. E iremos observar nessa tradição religiosa a mesma necessidade de inúmeros sacrifícios. Obviamente agora já com a visão diferente, porque da mesma forma que havia os momentos de conturbação geológica, da temperatura e de todas as outras situações que conseguimos aferir hoje com bastante propriedade, tinha momentos também de total equilíbrio, o que dava a eles uma colheita muito rica, momentos de estabilidade social, o que se vinculava diretamente à condição de sacrifício e resposta, porque esse Deus agora era apresentado de tal maneira que havia separação. Primeiro, era necessário aceitá-lo. Segundo, era necessário obedecer às ordens daqueles que compreendiam aquilo que era colocado como lei. Porque a lei agora misturava-se naquele período mosaico, a lei divina, a lei civil, onde o grande populacho não tinha a capacidade de discernir. Então a fé encontrava-se vinculada agora não só à figura dele,
poderíamos dizer, apontada para Deus, mas esta ponte era formada por inúmeros formalismos, exigências. É nesse panorama que Jesus de Nazaré chega, ainda sendo esperado pelos profetas, que nada mais são do que médiuns, que cantavam a chegada de um libertador. Mas é interessante porque à medida que aqueles indivíduos tinham para aferir a ideia de libertador, era livrar-se daqueles que nos subjugavam e simplesmente mudar a posição de tal forma que o Deus dos exércitos enviaria o melhor dos seus generais para de alguma maneira proporcionar a liberdade do povo escolhido que já sabia da existência do Deus único e pudesse subjugar todos os outros povos que não faziam os sacrifícios ao Deus certo, mas a uma centena de deuses criados ainda na fase do pensamento mitológico. Era simplesmente uma troca de posição de quem antes era vítima tornar-se algoz e aqueles que eram algoz viriam a se tornar vítima. Deus continuava sendo ou trazendo todas a figura daqueles deuses de outrora sedentos de sangue com as suas respectivas necessidades. É exatamente neste panorama que chega uma figura ímpar que nos convida até hoje a profundas reflexões, porque quanto mais nós lemos, quanto mais estudamos a personalidade deste ser, mais temos a certeza que ainda não chegamos a compreendê-lo, porque quando ele convida aquele pequeno grupo que atravessa os séculos hoje, chamando o nome de santos, dependendo do viés religioso a que se vincule, é interessante que nós iremos perceber porque ele não procura no campo religioso nenhum daqueles para seguir. Quando vamos olhar os apóstolos, onde os religiosos? Eram pescadores. Ninguém vivia enfurnados nas sinagogas, presos a exigências, como nós falávamos, a estas aparentes pontes que ligavam a esse Deus único. Ele busca pessoas simples e vamos extrapolar o raciocínio, não só os apóstolos, aqueles em especial que conseguiram compreender a fundo a mensagem de Jesus, nenhum deles também se encontravam tão atados a essas tradições. Isso significa dizer que a mente deveria estar livre para compreender as lições que ele trazia, para de fato ter a certeza que esse Deus agora, novamente, na palavra do próprio Jesus, ganharia uma personalidade muito mais próxima do que aquela da raiz mitológica, do pensamento mitológico que reverberou durante tantos milênios. Mas era uma raiz que trazia uma figura universal, que atingia todas as sociedades e civilizações, porque agora ele trazia a figura de Pai, e Pai se encontra em toda a terra. Os deuses podem estar relacionados à geografia e uma experiência pontual de uma sociedade. Basta nós enxergarmos, quando falamos do Deus da raiz judaico-cristã, ele vai se apresentar em formatos diversos na Bíblia, mas sempre na geografia daquela região. É a nuvem, é o fogo, é a sombra. Quando nós falamos dos deuses da Índia, iremos perceber figuras de animais, porque era exatamente a realidade palpável que tomava forma para cada um de nós. Quando Jesus chega, então, ele utiliza uma forma, mas uma forma universal, que independe de geografia, porque não há quem aqui esteja que seja filho de chocadeira. Por isso Deus é Pai. E ele apresenta na oração dominical, Pai nosso que estás nos céus. Naquele instante, ao contrário do que se falava, esperando, obviamente, o guerreiro que iria impor à força a libertação do povo judeu, vem esse homem tranquilo que começa a falar deste Pai e de um direcionamento de conduta tal, não esperado por aqueles que ali estavam. Porque o sentimento de vingança, a fé apontava para esse Deus guerreiro, cioso. E ele agora fazia com que as coisas se tornassem mais leves.
E verdadeiras afrontas surgiam da boca de Jesus de Nazaré, porque esse Deus Pai fazia surgir sol sobre justos e injustos. É complexo para quem está sofrendo. Daí porque esta fé não raciocinada é muito difícil de manter-se firme e suportar todos os terremotos que a vida apresenta. Porque ter fé sem compreender o porquê, enquanto as coisas estão em paz, quantos não são aqueles que se revoltam quando obedecem a todos os ritos, são bons ou buscam ser, e de uma hora para outra parece que o chão desaparece e naturalmente se pergunta qual a razão disso tudo? Porque passei a vida obedecendo. E olha o resultado. Quantos neste momento não dão as costas a essa divindade, mas é uma estrutura de divindade de fato transformada num homem cheio de caprichos, que foi colocado rótulos diversos onde ele iria obedecer na medida em que nós obedecemos àqueles que obedeciam a ele. Deu para entender? Os intermediários mandam com a nossa falta de capacidade, porque o medo ainda impera, porque o futuro nos aguarda, em termos gerais, ou o paraíso ou o inferno. Então é melhor obedecer, porque na dúvida de não poder investigar, obedece-se. E esta fé cega, baseada muito mais no receio e no medo da punição, faz com que o indivíduo chegue um momento diante das dores que lhe chegam de total revolta. E assim acontecera. Naquele momento em que Jesus estava na terra, por isso as pessoas corriam, porque no primeiro instante produzia a ele cura de corpos, devolvendo vista aos cegos, levantando os paralíticos, limpando leprosos. Era uma maravilha. Quem poderia dizer que este homem não era de Deus? Apenas aqueles que estavam na sinagoga. Apenas aqueles que estavam entranhados na estrutura eclesiástica daquele período, que por mais que enxergassem, não queriam crer que aquele homem talvez trouxesse uma mensagem de uma libertação completamente diferente, porque ele trazia um conteúdo que já era o início desta fé raciocinada, para que o indivíduo pudesse observar Deus na sua própria manifestação. E de que se ele era um pai, qual o pai que o filho pede um pão e ele lhe dá uma pedra? A proposta de Jesus ela é seminal. É necessário cuidar desta semente na terra do coração, mas também da mente, refletir, pensar, debruçar-se sobre as suas próprias lições, para, através do raciocínio, começar a ver de fato a luz dessa divindade. Ele não escolhe religiosos. Exatamente os seus inimigos, entre aspas, que se fizeram inimigos dele, eram os religiosos. E parece que o tempo atravessa, e essa figura deste Deus e deste Jesus também mitológico, que exige tantas situações, infiltram-se até em nosso movimento. E eu muitas vezes falo, até de uma maneira, eu não diria preconceituosa, mas eu diria pré-conceito, um conceito preconcebido, que quando os indivíduos têm Jesus demais na boca, eu tenho muito receio das ações. Porque frequentemente aqueles que de fato caminham com Jesus não têm tempo de falar tanto o nome dele, mas de vivê-lo. E assim ele fazia naquele período. E obviamente surgiu problemas diversos, porque as pessoas revoltadas, cansadas da estrutura de não trazer o resultado frente às obediências que o templo solicitava, encontravam em Jesus aquele doce balido que falava de um mundo de esperanças, onde ele próprio começava a dizer que o meu reino não é deste mundo. A fé, então, agora, ela tornava-se mansa. Não era uma fé irracional nem bélica, mas esse Deus agora era o Pai e convidado o indivíduo a refletir sobre sua mensagem. Qual
pai que o filho pede um pão e ele lhe dá uma pedra, ou um peixe e ele lhe dá uma serpente. De fato, o indivíduo então começa a olhar, e era tão mais fácil para os pescadores desenvolverem esta fé neste Deus, porque quando a fome apertava, colocavam o barco no mar, partiam, jogavam a tarrafa e voltavam cheios de peixe, mas não havia a cobrança da divindade pelo peixe que lhe era dado para saciar a fome. De fato, esse Deus encontrava-se num mistério extraordinário de uma semente ínfima colocada na intimidade da terra, que cresce em busca do sol e dá em troca do enterro fruto que sacia a fome. Realmente, a mensagem desse Jesus era completamente distinta daquela das religiões, ou da religião. Passado o tempo, todos nós conhecemos esse transcorrer da história, mas era melhor manter o medo do que libertar o indivíduo, porque a partir deste momento ele não mais pagaria nenhum tipo de sacrifício, porque sacrifício eu não quero, quero misericórdia, dizia o próprio Jesus. Mas não era interessante, porque quebra esta cadeia de lucro e de manutenção de pensamento pelo medo. Immanuel Kant, iria chamar esse fenômeno de heteronomia, que são os indivíduos que caminham na terra governados por pensamentos de outros e a partir dali mantêm esta fé cega. Porque tem medo do resultado. Mas a proposta de Jesus não era uma proposta heterônoma, era uma proposta de autonomia. Quando ele próprio joga mais uma semente que deveria ser trabalhada durante todo esse tempo em que ele esteve aqui, o tempo em que ele passou, a cada um segundo as suas obras. Ora, se nós tivéssemos mantido essa mensagem seminal de Jesus lá atrás, muito provavelmente já estaríamos em outros horizontes, porque estaria estabelecido em nós uma palavra que sintetiza toda esta frase, chamada responsabilidade. Não estava mais agora a culpa da divindade, porque não foi ele que me puniu. Apenas a cada um segundo as suas obras. E numa terceira condição seminal, onde nos dará agora o fechamento para partirmos, dando continuidade na história, numa conversa sensacional, agora sim, com um doutor da lei. Pergunta a ele, a Jesus, o que era necessário, se o homem tinha que voltar ao ventre para conquistar esse reino. É necessário nascer de novo, e numa palavra quase mágica, Jesus de fato fala que é necessário nascer da água e do Espírito. E a confusão, obviamente, alastra-se. Na igreja cristã primitiva, essa comunicação com os Espíritos é fácil de encontrar. Não se encontram nas obras de hoje. Busquemos em Atos dos Apóstolos, quando eles mostram a comunicação com os Espíritos de forma direta, de tal maneira que a reencarnação também fazia parte disso, porque nascer da água e do Espírito é muito óbvio, apesar que para quando não se quer enxergar, nem o óbvio é visível. Todos nós que aqui nos encontramos passamos 9 meses envoltos em... Qual elemento mesmo? Água. É necessário nascer da água e do Espírito, indiscutivelmente. 9 meses em água e ainda tem gente que diz que o Velho Testamento não traz verdades. Agora, esperar que Moisés dissesse, é necessário nascer novamente do líquido amniótico, e depois de 9 meses, fica difícil. A visão, a estrutura era outra. A reencarnação, então, é estabelecida, o que agora passa a dar a fé, de fato,
uma estrutura diferente. Pelo menos o sentido da justiça esse Deus se encontra, porque agora o indivíduo pode ir e vir para dar continuidade à sua história. Mas para que seja raciocinada é preciso questionar, perquirir, sondar e chegar a resultados. E nós só iremos encontrar essa possibilidade quando a ciência avulta no século XIX, onde coloca em xeque todos os princípios que a igreja tradicional mantinha, agora trazendo todas as características do paganismo, que ainda hoje reverbera pelas tradições respeitáveis da igreja. A ciência não está preocupada em derrubá-la, mas preocupa-se em provar todos os fenômenos naturais, e na medida em que aprofundava a sonda, e que essa ciência trazia conforto ao ser humano, possibilitava uma resposta muito mais eficaz para a fé irracional de um Deus tão cheio de desejos, e dependendo do seu humor, poderia ou não nos atender. É nesse instante que cresce a escola filosófica positivista, que quando corre para o outro extremo, obviamente também erramos, porque no positivismo nada que houvesse de espiritualidade era aceitável, porque a ciência iria comprovar absolutamente tudo. O que era crido deveria ser antes sondado, mensurado, para a partir daí ganhar a chancela de real. Fora disso, nada mais, nada menos do que criação da nossa mente fértil, ou talvez da fragilidade do espírito humano, que frente às dificuldades que o mundo apresentava, precisava de uma bengala psicológica. É interessante, porque esta visão da fé cega nos coloca ela como uma bengala. Porque o racional apaga diante do desafio, diante da perda de alguém, diante da doença que chega, essa fé simplesmente apaga e a gente precisa se segurar em alguma coisa. Não funciona assim na doutrina espírita. É exatamente neste ponto da história da humanidade, quando o índice de suicídio também era tão alto quanto aqui, em especial na Europa, na França especificamente, pelos problemas sociais advindos ainda da Revolução, onde as pessoas não encontravam mais um caminho porque traziam severas marcas de uma igreja que foi castradora, onde este Deus e este Jesus desapareceu por completo, mas ao mesmo tempo aquela ciência que mesmo avançando não trazia resposta para tudo. A teoria de Charles Darwin surgia, a genética de Mendel, a máquina a vapor, a comunicação entre as distâncias. Absolutamente o mundo começava a se redesenhar. Mas ainda assim, esse mundo íntimo do ser humano permanecia trazendo toda a aridez e a necessidade de algo que lhe explicasse esta ânsia, porque a fé agora não encontrava mais sustentação no contexto social. É aí onde os espíritos rompem o silêncio do túmulo, trazendo os movimentos das famosas mesas girantes, onde aquele professor agora vai uma crítica a Allan Kardec, porque as pessoas falam de Allan Kardec como se ele não tem defeitos, ele também tinha dia de mau humor, afinal de contas era um ser humano como outro qualquer, trazendo a sua fragilidade, mas um espírito de envergadura, porque ser convocado para a missão de investigar, sendo ele cientista. E aí a crítica é apenas parcial, porque se nós talvez nos colocássemos na posição dele, talvez agíssemos da mesma forma. E quando expandimos essa linha de raciocínio, iremos perceber que até aqueles que não aceitam o espiritismo têm a sua, entre aspas, razões, porque era o mesmo preconceito que percorreu nos primeiros dias a personalidade do professor Rivaio. Porque dizia ele, no dia que mesa tiver sistema nervoso e músculo, para dar resposta eu irei. Por enquanto, não. Ou seja, era a figura do típico cientista, preconceituoso. O que é o maior paradoxo da ciência. Porque o cientista ele deve trazer por base jamais o preconceito. O cientista ele pesquisa. Ele não pode dizer, eu não vou pesquisar porque eu não acredito. Ora, então você está falando de fé, porque crença é fé.
é necessário dizer, tudo bem, isso aqui é um campo interessante para pesquisar, eu vou pesquisar e vamos ver o resultado. Então as pessoas que dizem que não acreditam no espiritismo, primeiro porque tem medo, porque está marcado na sua própria intimidade o medo que se fizera em torno desta doutrina. Porque iremos encontrar o demônio, ou talvez alguma manifestação. Eu, por exemplo, neste instante, estou vendo um sem número de espíritos presentes. Encarnados, é verdade, mas são todos espíritos. Se eu não dissesse que era encarnado, metade sairia, talvez. Mas ele fica com esse receio. E, obviamente, advindo da escola de onde veio, de Pestalozzi, e aí vale uma observação, Pestalozzi vai beber da fonte de Rousseau, quando traz no livro o Emílio, onde fala do oposto da heteronomia, mas fala da autonomia, do indivíduo livre dessas amarras para poder examinar. Parece que ele é resgatado por este espírito da sua formação e aceita fazer o exame dessas mesas girantes. E ao perceber ali um fenômeno diferente, passa a investigar. Levanta as suas teorias magnéticas, eletromagnéticas, e todas elas falham. Procura os embustes e não acha. Até que o próprio fenômeno diz a ele, nós somos espíritos. Aí começa a história da fé raciocinada. Porque até este dia, a fé foi baseada na raiz mitológica. Isso numa visão materialista. Na visão espírita, traziam a tendência da crença, porque todos nós sabemos da intimidade que somos filhos de Deus. Seja aquele Deus onde os indivíduos enxerguem ainda como antropomórfico, ou dessa inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. É por isso que nunca houve uma sociedade de ateus, e nem nunca haverá. Porque no intervalo das encarnações volta-se para o mundo espiritual, e aí bebe-se da fonte da vida e da verdade. E Allan Kardec agora tem a oportunidade de pesquisar. Pesquisar é utilizar-se do raciocínio, logo da razão. Ao conversar com aquelas personalidades que animaram figuras conhecidas ou não, não só na história, mas também do próprio indivíduo que pesquisava. E Allan Kardec pôde conversar com essas personalidades que traziam provas inconteste de que, de fato, eram aqueles que verdadeiramente falavam. E ainda assim Allan Kardec dizia, e no dia que perdermos essa capacidade de ver se é ou não, estejamos voltados para o conteúdo do Espírito e não nos preocuparmos com o nome que ele assina. E ali, tendo a possibilidade de investigar, filosofa. Porque começou a escutar espíritos de alta envergadura, espíritos medianos e espíritos sofredores que pediam a ele, por favor, ore por mim, orar. A um cientista. Então tem alguma finalidade orar? Por que você pede para que nós oremos por você? Kardec pergunta, está na Revista Espírita, de 1858. Por que orar? Porque quando você ora, alivia as minhas dores. É como um bálsamo. Allan Kardec entrava num horizonte até então desconhecido. E a partir da resposta desses espíritos, estrutura, organiza as informações. Mas por que você sofre? Eu sofro porque enquanto na terra quis agir do meu próprio jeito. Abusei dos vícios, prendi-me a determinadas situações que não devia. Ora, começava então Allan Kardec a perceber que havia uma maneira correta de caminhar. Depois vieram os espíritos superiores e ele questionava. E os espíritos diziam, nós somos espíritos felizes. Mas por que vocês são felizes? O que é que vocês fizeram para ser felizes? Nós caminhamos de maneira reta. Vivenciamos o amor e todas as virtudes advindas dela. E é nesse instante que desperta no pesquisador uma pergunta óbvia.
se há grupos de espíritos, alguém orquestra, há leis. E a grande primeira pergunta que lhe surge é aquela que abre o livro dos Espíritos: quem é Deus? Porque um homem estudioso naquela profundidade, a sua fé não era aquela fé cega, mas também não tinha condições de ser uma fé raciocinada, porque nunca havia investigado e agora ele podia ouvir da fonte. Quem é Deus? E cada um dizia a seu modo, no qual traz como síntese a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não era o Deus antropomórfico. Não era nem o Deus Pai, no sentido da estrutura da personalidade. Mas era uma inteligência suprema. E que na medida em que ouvia dos Espíritos, percebia o quão justo era essa inteligência suprema. E aí ele começa a observar agora de que existem consequências. Para que serve a vida? A encarnação na Terra. Afinal de contas, ele não sabia de nada. Ele estava ali para investigar, usar do raciocínio. E os Espíritos lhe disseram: para evoluir, para crescer. E, obviamente, como um bom cientista, anatomista, fisiologista que era, ele sabia que nós temos o dia de chegada e o dia de partida. E ele dizia: mas a vida às vezes é tão curta, quando não dá tempo para parar as arestas. O que é que acontece? Nós voltamos à carne. E ele descobre a reencarnação. Ora, juntando Deus que é justo, a necessidade de encarnar para evoluir, quando não se atinge numa existência a reencarnação, e que os espíritos sofriam porque não conduziram-se de maneira reta, se aquele Deus era justo, era preciso um norte. E aí ele diz: quem Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem: vede Jesus. E a partir destas elucubrações filosóficas, do pensamento sobre a resposta dos espíritos, ele observa que há leis que regem o universo. Que nós não estamos aqui de uma maneira aleatória como partes ou átomos jogados, sem caminho definido, mas que de maneira correta nós temos um guia e modelo. Mas não era a figura de Jesus naquela estrutura de idolatria, de adoração. Era a figura do Jesus daquela fé mansa, do primeiro tempo, das proposições seminais para uma reflexão raciocinada. Para agora nós podermos dizer sim, de fato, agora a vida passa a ter sentido. Porque aqui é uma experiência. Ela não é a origem. Então agora eu passo a entender que de fato existe um Deus. E aí ele lança, compilando todas estas lições, ao longo dos anos, a chamada codificação espírita. Mas os seus princípios, ele se apresenta em alguns que estabelecem agora a fé raciocinada. Raciocinada porque pode ser mensurada, medida e avaliada. E quem tiver a curiosidade de ir na Revista Espírita perceberá que mesmo diante da resposta dos Espíritos, onde ele se falava de reencarnação, ele diz: não pensem que nós acreditamos no primeiro momento. Ele era o que nós chamamos aqui de carne de pescoço. Examinamos, perguntamos a outros médiuns através de outros espíritos e passamos a observar no próprio fenômeno existencial, lei de causa e efeito. Agora, aquelas sementes de outrora tornavam-se claras quando Jesus dizia: é necessário nascer da água
e do Espírito. Tornava-se factível, onde o homem de fato é responsável por suas obras. Agora tudo fazia sentido, mas o grande desafio era, de fato, extirpar de uma vez por todas o câncer metastático desta fé cega que ainda impera no ser humano em qualquer sítio religioso. Busca-se os trabalhos. Ontem eram as promessas para que chegasse à meta. Depois a comunhão. Hoje os trabalhos na casa espírita. Eu faço campanha do quilo, aplico o passe, faço palestra, faço prece, bato escanteio e cabeceio e espera de retorno que o mal não aconteça. A pergunta é, para o espírito em desenvolvimento, o que é o mal? Nas palavras seminais de Jesus e nesta fé raciocinada trazida por Allan Kardec, o mal nada mais é do que a colheita daquilo que fora ontem plantado. E o espírito maduro, que enxerga a eternidade, porque para ele não há parada, porque enquanto o corpo tomba, o espírito permanece. Ele enxerga o mal simplesmente como um exercício que lhe burila, transformando-o de fato no diamante, no qual Jesus um dia disse que brilhe a vossa luz. É preciso então estabelecer a essa justiça do primeiro princípio, a existência de Deus. Não Deus que nos pede agora estes sacrifícios de coisas, mas o Deus que se manifesta através da sua lei e talvez a única coisa que nos solicite para o nosso bem é viver de acordo com ela. Quando na própria oração dominical, mais uma vez, Jesus dá a deixa para que venhamos a refletir que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Porque de fato, quando nós não aceitamos a vontade dele, lutamos contra a mais forte de todas as correntezas, a lei natural. Nada contra a correnteza, depois você me diz o resultado. É exaustivo, é cansativo. E aí percebemos que neste princípio, de fato, a existência de Deus torna-se para nós algo especial. Não é mais o Deus das religiões, não é o Deus da teologia. Não é esse o Deus que Jesus nos traz. É esse que harmoniza o tabuleiro das nossas existências. Eu dou um passo aqui e as coisas se reorganizam pela própria lei. Daí nós somos autores e não vítimas da vida. Não foi Deus que me puniu. A irresponsabilidade foi minha. Que possamos amadurecer nesta fé raciocinada. De fato, de saber que o que há de melhor acontece para nós. Ai, mas eu perdi alguém. Não se preocupe. Cedo ou tarde você vai se encontrar, porque vai junto. Porque às vezes a gente chora nesse desespero. Chora nesse desespero. Qual o problema? Já tivemos tantas mortes, o corpo já tombou tantas vezes. Vejamos as nossas tendências. Os pais observem seus filhos, cada um trazendo a sua história espiritual. Um tem uma tendência para uma coisa, o outro tem a tendência para outra. Filhos dos mesmos pais, mesma genética. Daí a ciência esbarra, mas este Deus, a existência desse Deus, onde pode ser averiguado, onde o universo nos fala sobre ele, porque não conheço nenhuma explosão no mundo que gere ordem, a não ser a do Big Bang, mostrando que de fato a inteligência suprema orquestrou tudo isso. Ele não orquestraria o universo e esqueceria da nossa própria vida. Sendo esse talvez o grande eixo, o segundo seria a imortalidade do espírito. Nós somos espíritos. Mais uma vez, mais uma ferramenta que fortalece a fé raciocinada. Ser espírito é ter a certeza de que a vida continua. Não mais com essa vestimenta. A certeza maior ainda do reencontro.
Porque se a lei que liga todo o universo, onde está contido toda a lei e os profetas, é a lei de amor, como Deus iria punir eternamente seus filhos, separando-os dos seus? Eu sei que muitas vezes quando alguém parte a gente fica tão angustiado. Não precisa partir agora. Deixa ele fazer no tempo dele, porque o reencontro, ele é certo. Daí tenhamos, ao invés de quando chegar o dia de finados, leva os mortos, pensa nos mortos, acende as velas por mortos. Muitas vezes estão tudo ali do lado, vendo tudo. Mas o pior é quando passa o ano vendo do lado uma pessoa fazendo um bocado de coisa errada. Se a gente sabe da imortalidade do Espírito, tenhamos consideração àqueles que nós amamos. E essa consideração extrapolar nossa existência e passa a ter respeito pela existência do outro. Porque se eu ajo mal com alguém, os parentes desta pessoa estão do outro lado vendo e muitas vezes se entristecem conosco e querem tirar satisfação. Por que você está tratando assim minha filha, meu filho, meu primo, meu parente? Isso é crer na imortalidade da alma. É receber um diagnóstico onde você não tem mais saída, você tem poucos meses de vida. É mentira. É mentira. Meses de vida. Eu tenho eternidade. Agora, quanto está a vestimenta? De fato. Essa pode acontecer, não precisa de um grande problema, não. Basta eu tropeçar ali, que eu espero que eu não tropece. Mas basta tropeçar, bater com a cabeça e a gente parte. Alguém já viu um vírus? Alguém já viu um vírus? Pois é, mas o da gripe pega, derruba, tem gente que parte. Para ver a nossa fragilidade, então nós somos mantidos por este ser, mas o Espírito é imortal, responsável por si. Quantas experiências não temos nas reuniões mediúnicas dos pais, dos parentes, dos cônjuges que chegam a nos falar da imortalidade, a mandar um recado para os seus filhos, para os seus entes queridos, chamando a atenção. Isso nos dá a condição de fato, termos uma fé diferenciada. A pluralidade das existências, onde é avaliado hoje não só num contexto religioso espírita, mas quando mergulhamos em teses ou caminhos, estruturas filosóficas dentro da psicologia, ou as pesquisas do Dr. Ian Stevenson, onde ele nos deu de presente inúmeros casos onde ele avalia com método científico a reencarnação. Não é uma questão de crença, não é a fé irracional, não é a doutrina espírita que diz, é a lei. É a lei, mas eu não quero acreditar, não tem problema. Porque a morte chegará, você dará continuidade à sua existência e voltará à carne, e assim até um dia em que irá despertar para a verdade, porque a verdade ela não existe porque a gente acredita nela, ela simplesmente existe. Daí a pluralidade das existências, ao invés de afastar as famílias, elas se reúnem. Quantas vezes não estamos reunidos? Através de quantos séculos não vimos o mundo desenvolver e quantos ainda não iremos ver juntos? Os mesmos pais, os mesmos irmãos, trocando a dança das cadeiras, o que nos dá uma alegria profunda de podermos pertencer ao mesmo clã. Esse é o Deus, esta é a lei, onde nós iremos reatar e apertar os laços cada vez mais. A comunicabilidade com os espíritos, onde encontraremos em todo o tempo, em toda a história, nos falando deste Deus soberanamente justo e bom, mostrando que de fato ninguém morre. Quantos livros, quantas cartas psicografadas, quantas possibilidades de comunicação, quantas pessoas não relatam sentir o perfume dos seus entes queridos que partiram, falando meios de comunicação que a divindade possibilita. Como não ter uma fé raciocinada diante de tantas situações que podemos averiguar? É necessário, de fato, rompermos com essas amarras de tantas idolatrias e, de uma vez por todas, compreendermos a mensagem libertadora do Cristo. E, por fim, a pluralidade dos mundos habitados. É o último dos princípios, olhando para esse universo, onde os nossos olhos não alcançam o fim,
Achar que nós somos o único planeta onde tem vida é um egoísmo incomum, onde a Idade Média parece que persevera na mente de cada um de nós. É o geocentrismo, em outro formato. A vida avança em todos os planetas, em condições de vibrações diferentes, tanto quanto as ondas da luz. Esse Deus nos fala dessa vida constantemente. Portanto, a fé para cada um de nós precisa passar por este mergulho do batismo. Não mais aquele batismo de água, mas como o próprio João Batista dizia, eu batismo com água, mas ele, que virá, batizará com fogo, que é a imagem esotérica da transformação. E esta fé, quando mergulhada nesse batismo de fogo, que é quando o indivíduo, diante da sua problemática, perceber a lógica de toda a existência, através da reencarnação e de um Deus soberanamente justo e bom, manter-se-á firme, tal qual nas velhas escrituras, a figura inabalável de Jó. Achamos que as nossas dores são as maiores dores do mundo. Saiamos do nosso umbigo neste egocentrismo, porque quantos não perderam os seus? Quantos não têm doenças? Quantos não têm dores? Quantos não têm problemas diversos? E todos eles estão imersos nesta lei, esperando a reparação para amanhã voltarem com pujança, falando da realidade, como foi bom manter-se firme, resignado, tal qual Jó, sabendo por que crê, porque sabe que existe um Deus, sabendo que deve manter esta fé acesa, porque a lei das reencarnações nos fala de responsabilidade e, ao mesmo tempo, nos aponta ao rumo de Jesus, que não é fácil. É tomar a cruz para si, renunciar a si mesmo, aparar as arestas dos nossos atavismos, dos nossos vícios e buscar, de fato, uma vida de conformidade com a lei natural e a lei divina, cujo Evangelho nos fala para agir, não para crer. Porque de sociedade de crentes, a história já nos fala, mas é preciso agora uma sociedade de viventes, para que, de certa maneira, a nossa fé se estabeleça, de fato, em obras. Eis a fé que a doutrina espírita propõe. A figura do verdadeiro Cristo, que não busca religiosos, mas indivíduos que compreenderam a sua mensagem, reeducando o espírito, para que na colheita futura possamos fazê-la com frutos de alegria e felicidade, porque essa lei que encontra-se em nossa consciência já nos aponta o rumo seguro. Que possamos fortalecê-la através dos ensinos das reflexões espíritas e de uma vez por todas rompermos com esse passado que nos agrilhoa a uma fé cega que nos leva ao desespero. A todos desejamos de fato que acendam a chama desta fé raciocinada e tenham todos felicidade, saúde e muita paz.